Deus está aqui. Deus está aí. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma H11 com episódios reavivantes. Graças a Deus pelos momentos que nós estamos vivendo juntos, né? Graças a Deus por esta série de episódios reavivantes. Mas Edson Bruno, eu já conheço todas essas histórias que você está apresentando aí. É mesmo? Parabéns! Fique comigo então, para a gente meditar um pouco mais. Precisamos. A palavra se renova a cada manhã. É isso mesmo. Ninguém sabe o bastante. Aquele que acha que sabe o bastante acaba não sabendo nada. Então vamos nos dobrar diante do Senhor com as vestes da humildade e dizer: eu preciso ser relembrado, eu preciso ser relembrada de alguns detalhes, porque se o Senhor nos levou para esta série de episódios reavivantes, é porque tem alguma coisa para a gente aprender. Mesmo que você já tenha estudado tanto, se dobrado tanto, por exemplo, aqui, nestes episódios em que estamos estudando o reavivamento do rei Ezequias. Ezequias. Lembra o nome de Ezequias, o que significa? Não lembra, não? Tá vendo só? É por isso que você precisa estar aqui. Jeová fortalece. Esse é o significado do nome Ezequias. Jeová fortalece. E olha, Ezequias precisava mesmo a força de Jeová para subsistir às situações dramáticas que ele haveria de enfrentar. A coragem que ele necessitaria ter para mudar a história desse momento escuro que estavam vivendo. Jeová fortalece. Eu preciso desta força de Jeová. Você também precisa? Eu creio que sim. Creio que você está dizendo é verdade, Edson Bruno. Eu preciso da força de Jeová na minha caminhada. Então, primeira lição de hoje, aqui no nosso H11, é o nome de Ezequias. Jeová fortalece. Lembram, eu falei de uma influência maravilhosa no reinado de Ezequias. Ele deu ouvidos a essa influência que vinha do trono de Deus. A influência de Isaías, o profeta Isaías, que passou por um chamado extraordinário. O fogo de Deus aqueceu o coração de Isaías. A brasa viva tirada do altar purificou os lábios de Isaías. E ele estava pronto, ele disse: eis-me aqui. E agora Ezequias começa o seu reinado. E Ezequias está tendo a influência do profeta Isaías, que a todo momento estava no palácio ajudando Ezequias, dando conselhos para Ezequias. Olha aqui, capítulo 29 de 2 Crônicas. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. 25 anos. Era um jovem, um rapaz de 25 anos de idade. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. E Ezequias fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Que coisa maravilhosa isso, né, gente? O verso 2 do capítulo 29, a biografia de Ezequias é sublinhada por esta frase maravilhosa. Ele fez o que o Senhor aprova. O que estamos nós fazendo aqui na terra, não é verdade? O que nós estamos fazendo aqui, hein? O que será que estamos fazendo? E olha que Ezequias tinha um envolvimento político enorme, lógico, ele era o rei. Ele precisava ter um domínio político, ele precisava ter também uma visão política. E ele teve esta visão política direcionada por Deus. Veja, é um exemplo para nós, é um exemplo para a liderança, para os legislativos que me acompanham, né? As mulheres que estão na política, os homens que estão na política. Observem uma vida como esta. Um homem com uma liderança política que teve uma visão, tanto é
que, segundo Reis, nós vamos ter uma perspectiva sobre a vida de Ezequias, uma perspectiva política muito interessante. E aqui, em 2 Crônicas, nós vamos ter uma perspectiva espiritual. Se você quiser a perspectiva política do reinado de Ezequias, então leia a história de Ezequias que está em 2 Reis. É só você procurar lá. A perspectiva espiritual do reavivamento, do fogo aceso, do coração em chamas. Essa perspectiva está aqui, em 2 Crônicas. Tanto é que aqui nós temos a purificação do templo, o culto, a Páscoa sendo restabelecida. Isso era muito importante diante de Deus. A Páscoa sendo restabelecida, a Páscoa sendo celebrada. Páscoa, que significava tanto a libertação do povo de Israel. Haviam reis que não queriam mais saber de celebrar a Páscoa. E aqui, gente, nós vamos ver algo extraordinário acontecendo. Então, é muito interessante isto. A perspectiva espiritual precisa cobrir a perspectiva política. É isso que vemos no reinado de Ezequias, que colocou ordem na casa, que conseguiu estabelecer novamente o culto a Deus e que purificou o templo. Toda essa perspectiva espiritual narrada aqui em 2º livro de Crônicas, ela faz com que a política comece a funcionar outra vez por lá. Será que isso diz alguma coisa para nós? Vamos lá, o verso 10 do capítulo 29 de 2 Crônicas. Isso aqui é Ezequias falando. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Isso aqui é o discurso de posse de Ezequias, minha gente. Quantos discursos de posse a gente acompanha por aí, né? Discursos de posse que são um verdadeiro fracasso, dominados pela visão política má, uma visão totalmente fora de contexto. Mulheres e homens que estão no legislativo ou executivo e que não têm uma perspectiva forte de Deus na vida, para ter uma vida política inteligente, transformadora, relevante, e fazem um discurso de posse perdedor. Já começam perdendo no discurso de posse. Olhe o discurso de posse de Ezequias. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel. Minha gente, isso aqui é um pacto. Isso é um pacto para uma vida avivada, para que o fogo de Deus queime, para que tenhamos um coração incendiado pelo fogo de Deus. Não tem outra coisa a se fazer a não ser um pacto. Faça um pacto com Deus, um pacto com o Senhor. Aqui Ezequias está fazendo um pacto com Deus. Eu vou fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel. Que discurso de posse extraordinário, gente. O verso 11 de 2 Crônicas 29 diz: Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem para ministrarem perante ele e queimarem incenso. As coisas estavam entrando no caminho. É verdade, as coisas estavam entrando no caminho. Deus está procurando pessoas dispostas a escolherem o caminho de Deus, o caminho que Ele quer. Ezequias escolheu o caminho e levou pessoas a escolherem o caminho. Um discurso desse, um discurso inflamado pelo poder de Deus que já estava em Ezequias, isso levou o povo a entender, que haveria necessidade de purificação, haveria necessidade de uma coisa diferente acontecendo. Tanto é que a partir de agora, nós vamos ver aqui, é a purificação do templo. Verso 15, tenho reunido e consagrado, olha só,
os levitas para que purifiquem o templo do Senhor, para que haja purificação em obediência à palavra do Senhor. Os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá havia. E os levitas as levaram para o vale de Cedron. Verso 17, começaram a consagração. Começaram a consagração. Está percebendo, gente? Isso aqui é uma decisão. O templo estava corrompido, estava contaminado. Que triste, não é verdade? Houve um tempo de escuridão outra vez, e aqui Deus estava levantando um homem para que trouxesse luz, para que avivasse o povo. É isso. E eu quero fazer parte de um avivamento incrível, maravilhoso. Que Deus nos ajude. Eu vou ficar por aqui, mas no próximo episódio, gente, vai ter mais sobre o avivamento de Ezequias. Ó Deus, ajude-nos, Senhor, a fazermos um pacto contigo, um pacto de te amarmos mais, te servirmos com maior dedicação. Ajude-nos, Senhor, a fazermos um pacto contigo. Ah, Pai, de entregarmos nossas vidas para Ti, para que possas nos usar, para que a gente possa verdadeiramente marcar presença e fazer diferença aqui nessa terra, Senhor. Nós precisamos mais de Ti, nós queremos o Teu fogo queimando em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você grandemente. Até amanhã.